aquilo que nós precisamos, necessitamos, começa a se cumprir. Oh, meu Deus, tenha liberdade agora em nossas vidas. Tenha liberdade nesse momento, Deus, para trabalhar nos nossos familiares, nos nossos entes. Veja se algum familiar, Senhor, tem estado de alguma forma vulnerável. Tem liberdade agora, Deus. Entra com providência em cada lar, em cada família, trazendo, Deus, a união, a salvação, trazendo conversão aos corações. Jesus, nos ensina a chegar mais perto de Ti. Nos ensina, Jesus, a nos aproximar do Senhor. Oh, aleluia. Vai adorando a Ele, vai chamando para Ele a presença dEle. Vai dizendo a Ele o quanto é importante e quanto é necessária a presença do Senhor na tua vida, na tua casa, dentro do teu lar, transformando a tua vida, transformando a tua história. Jesus, tenha liberdade nesta hora. Meu Deus, nós colocamos tudo que nós temos diante do Senhor agora. Se ajoelha pela tua casa agora, pela tua família. Se ajoelhe em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai eterno, nós estamos, Deus, nas tuas mãos agora, Pai. Nós estamos, Jesus, nas tuas mãos nesse momento. O Senhor é conhecedor da necessidade que essa mulher tem, que esse homem tem. Jesus, se todas as coisas estiverem bem, mas a nossa casa não estiver bem, meu Deus, nós nos perdemos, nós sofremos, nós padecemos, e nós com certeza, meu Deus, teríamos uma vida de fracasso, porque as coisas só vão fluir, só vão dar certo, Pai, quando soubermos que o plano, o maior plano do Senhor para nós, Ele está bem guardado, que é a nossa casa. E essa pessoa está de joelhos agora, meu Deus, para levantar aquele marido, aquele filho, para levantar aquela esposa, Pai. Deus, e quantas vezes nós olhamos e vemos os filhos caindo. Os filhos caindo por causa da má companhia, Deus. Por causa das amizades erradas. Muitas vezes caindo por causa da prostituição, Senhor, por causa de desígnio na alma. Porque, meu Deus, muitas vezes o coração ele não é forte o suficiente para vencer a carne. Mas nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para levantar, para colocar de pé e nos ajudar a ter uma família forte. Quando eu falo de uma família forte, Deus, uma família que realmente caminha pelas tuas veredas, uma família que conhece os teus caminhos, não que não tenhamos lutas, porque as lutas virão, Pai, mas uma família sólida, uma família abençoada pelo teu poder. Pede para Ele, Jesus, levanta minha casa, levanta minha família, levanta meu casamento, levanta cada um dos meus familiares, ó Pai. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Se humilha na presença dEle, e Ele vai te levantar, Ele vai levantar a sua casa. Levanta a nossa casa, Jesus. Diga, Senhor Jesus, que o Senhor possa olhar para mim e levantar a minha casa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, né? E para quem está em casa também, uma excelente noite. Vamos entrar na palavra de Deus. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, o versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Podemos ler? Diz assim, ó: e não vos conformeis com este
com este mundo. A ordem de Deus aqui, a ordem do Paulo, do Espírito Santo através de Paulo, ele está dizendo para nós não nos conformar, nós não aceitarmos, nós não nos rendermos. E uma das grandes dificuldades que nós passamos nessa vida, em relação a tudo na vida, é porque realmente a gente aprende a se conformar, aprende a aceitar. Você pega, por exemplo, tem pessoas que elas tinham um sonho, tinham um padrão, ela queria chegar a um lugar. Só que as dificuldades se levantaram, as coisas não deram certo. Ao invés dela ampliar o esforço, lutar mais, batalhar, ela fala, não, tá bom, isso aqui tá bom. Podemos pegar até o próprio Josué, um dia ele fala assim, Deus, eu já estou velho, né? Ele disse que já estava velho ali. E ele estava contando, ele estava comentando dos lugares que ele havia conquistado. Ele vai falando dos lugares que Deus concedeu para ele. E a Bíblia diz que Deus fala que ele já estava velho, avançado em dias, e havia ficado muita terra para ser conquistado. E essa é a grande verdade. Muita coisa que nós deixamos de conquistar, não é porque Deus não quer, não é porque Deus não almeja para mim, mas é porque eu me conformo. Nós olhamos às vezes para a nossa família, para a nossa casa, vemos muitas vezes a família de uma forma que não é agradável aos olhos de Deus, e ao invés de entrar em oração, não aceitar aquilo no mundo espiritual, nós vamos aceitando, nós vamos dizendo assim que, podia ser pior. Um dia eu ouvi uma senhora falar que o filho dela poderia estar igual o filho de uma outra pessoa, matando, roubando, usando drogas, mas ele estava em casa e ele estava com uma prática que não era muito boa. Ele não estava realmente usando drogas ilícitas, mas ele estava ali com esses, eu esqueci o nome agora, o que de fumaça que eles gostam, como é? O narguile, né? Narguilé, não sei como que chama isso. Mas ele estava e ela dizia, conformada com aquilo ali, que poderia ser pior, mas ele está desenvolvendo doença, trazendo problemas de saúde, e muitas vezes é isso que acontece. Nós olhamos para uma situação e falamos, não, poderia ser pior, poderia estar mais complicado. Eu me lembro que, não estou falando, às vezes as pessoas vão entender errado, vou citar mais aqui. Minha mãe, ela sempre votou na cidade de Londrina. E eu me lembro que tinha um político que ela gostava muito. E todo mundo sabia que aquele político ele era desonesto. E eu me lembro que ela dizia, não, ele é. Ou seja, ela reconhecia que ele não era honesto, que ele não era um bom político. Mas ela dizia, mas ele faz. Ela dizia que ele fazia. Você vê, não é o padrão que ninguém quer para alguém, só que ela se conforma, ela aceita, ela arruma um motivo, uma justificativa para que aquela situação que ela está tendo que suportar venha acontecer. E muitas vezes é isso que nós fazemos com as nossas vidas. Nós vamos aceitando coisas que não deveríamos aceitar. No passado havia um respeito familiar muito grande. O jeito que os filhos tratavam ali, o tratamento dos pais com os filhos, era um tratamento muito sério, era muito cuidadoso. Meu pai, você não podia passar, ele estivesse conversando com alguém, você não poderia cruzar. E se cruzasse, irmão, acontecia ali, você ia tomar um peteleco, você ia tomar um bom peteleco dele. Hoje as pessoas não se importam mais. Eu me lembro que as crianças de antigamente era geral, todas elas pediam bênção, era uma coisa diária. Hoje é raro você ver, aqui você vê, tem um ou outro que faz isso. Mas a gente vai se conformando, a gente vai afrouxando, vamos aceitando as situações. Só que a Bíblia diz que se eu me conformo, ele está dizendo um pouquinho mais baixo lá, ó, eu não vou experimentar, eu preciso não me conformar para que eu possa experimentar. Ele diz lá, ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E enquanto eu aceitar coisas, eu não permitir que a minha mente ela mude, eu não vou conseguir experimentar aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E existe coisas na sua vida que você ainda não está vivendo, você não está alcançando ainda, não é porque Deus não queira, mas é porque você se conformou, você aceitou. O Senhor Deus olhou para você e Ele viu você conformado com aquilo ali.
Deus não pode fazer. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso rejeitar qualquer situação que não vem de Deus. Pregávamos no domingo aqui na igreja sobre o filho pródigo. O filho pródigo, ele sai da casa do pai e ele sai para viver uma vida de sucesso. Erroneamente, não deveria ter saído daquela forma, teria que ter a bênção do pai, mas ele comete esse erro. E a Bíblia diz que ele vai aceitando, e ele aceita perder tudo, e ele continua. Aí ele vai, eu acredito, buscar ajuda, e ele não consegue. Chega um momento que ele está dentro do chiqueiro, tratando ali, cuidando dos porcos, conforme for o trabalho que deram para ele, a troco talvez de uma alimentação muito pequena, e esse moço, para poder satisfazer a necessidade que tinha, ele começa a aceitar o alimento que os porcos comiam. Ou seja, eu já vi pessoas que dizem, eu não como tal coisa. E quando ela tem uma necessidade, ela acaba se curvando aquilo. Talvez você já se curvou algumas coisas que você diz, pastor, não é que eu queria, mas é porque é o que podia naquele momento. Nós temos essa tendência. E quando nós fazemos isso, nós perdemos aquilo a qual Deus tinha para nós. O que é aquele moço ainda? Onde que eu quero chegar? O filho pródigo, a Bíblia diz que ele fala, eu voltarei para a casa do meu pai, e dir-lhe, pai, pequei, e ele falaria para o pai também, pai, faz de mim como um dos seus empregados. Ou seja, ele não era empregado, ele era filho, não era filho? Mas ele estava conformado em voltar apenas para ser ali um trabalhador do pai. Ô pastor, é uma atitude nobre. Se você olhar pelo lado dele ter aprontado, feito tantas coisas erradas, sim. Mas ele estava se conformando com uma outra posição que não era dele, como você também. Você não pode se conformar com nenhuma posição nessa vida que não seja aquela que a Bíblia diz que é para você. O plano de Deus para você é um plano muito forte, muito grande. Só que eu preciso mudar a minha mentalidade, ou então eu não vou conseguir alcançar aquilo que Deus está preparando para a minha vida. Você não vai alcançar o que Deus quer preparar para a tua vida. Queria pegar um exemplo dentro da própria Bíblia para você. Lucas capítulo 5, versículo 4, vamos lá? É uma passagem bem conhecida da Bíblia. É uma passagem bem conhecida que fala da pesca maravilhosa. Para quem não conhece muito bem a passagem, a Bíblia diz que os pescadores estavam retornando de uma noite que não tinha sido bom, uma noite que tinha sido um fracasso, e eles encostam ali, né, e começam a lavar o equipamento de pesca, começam a lavar para poder guardar a rede ou as coisas que eles tinham ali para aquela pescaria. E a Bíblia diz que Jesus ele vai e entra num dos barcos, está lá no versículo 2, ó, se possível coloca ali, e diz lá, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores havendo descido deles estavam lavando as redes. E o 3 ele fala, e entrando num dos barcos, o que era de Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E olha o 4, quando acabou de falar, disse a Simão, Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E olha o 5, e Pedro respondendo disse, mestre, tendo trabalhado a noite toda, nada o quê? Apanhamos, mas por que mandas? Lançarei o quê? O Pedro naquela hora que Jesus manda ele fazer algo que ele já estava fazendo, o Pedro ele disse, Senhor, nós fizemos isso a noite toda e nada conseguimos. Quando você traz isso para a tua casa, você percebe que às vezes isso acontece no teu lar. Você dá conselho para um filho a vida toda, você fala, aquela mulher que fala para o marido todo santo dia, você tem que parar com essas amizades, você tem que parar com esse boteco, você tem que parar de usar esse cigarro, essa bebida. E as pessoas não ouvem, elas não escutam. Às vezes até para falar de alguma coisa que a pessoa está errada, que não tem a ver com vício, mas às vezes uma atitude no caráter dela mesmo que não é bom,
Você vai falar, ela ignora, ela não aceita, ela rejeita aquilo ali. E aí vem outra pessoa e fala. Quando outra pessoa fala, a pessoa para escutar. Mas por que ela para escutar outra pessoa e não para te escutar? Talvez a maneira a qual você está falando, não seja o jeito correto. Aquele jeito não funciona. Então o que eu preciso fazer? Eu não posso me conformar em simplesmente não falar mais. Eu não posso simplesmente aceitar, não, a minha família não quer mudar, não quer se converter, não quer aprender a palavra. Talvez eu precise fazer o que Jesus fez. Eu preciso mudar a minha maneira. Pedir para Deus, Deus, eu quero mudar a minha maneira de ser. Você já viu um comércio que tem lá? Tinha um comércio, um mercado, alguma coisa, e ele não ia bem. Aquele mercado não ia para frente, às vezes pode ser uma pizzaria, alguma coisa, e depois passa um tempo, está lá assim, sob nova direção, não é? E depois que muda, de repente começa a encher, começa a vir gente até demais. Você passa lá um dia, está lotado. Ah, mas é que mudou a direção. E às vezes nós precisamos fazer isso. Às vezes estamos conformados demais que nós não mudamos, nós repetimos as mesmas coisas para a nossa família, para a nossa casa, e queremos que aquilo cause um resultado. Só que a Bíblia está dizendo que eu não posso me conformar, não posso manter aquela forma, eu não posso me conformar em si de apenas falar e não ter resultado. Às vezes eu preciso de uma outra direção. E quando Jesus entrou no barco de Pedro, Jesus entrou realmente para mudar aquilo, amém? Para trazer para ele uma direção diferente. E o que talvez você precisa dentro da tua casa é uma direção diferente. E claro, a direção vinda de quem agora? De Deus para a tua vida. Pastor, eu tentei de todas as formas que eu poderia tentar. Talvez você fez isso. E talvez você seja uma pessoa esforçada ao ponto de ter feito tudo que você podia. Só que talvez não está dando certo porque você se conformou só com isso. Pastor, eu fiz o que eu podia, mas e aquilo que eu não posso ainda? Que a Bíblia diz que o que eu não posso, Ele pode. Então eu não posso simplesmente aceitar. Eu me lembro no culto da manhã hoje, uma senhora falou, pastor, eu faltei muitos cultos por causa do meu joelho doendo. Aí as irmãs conversaram e um momento ela falou assim, mas o médico falou que não tem cura. Para o médico não, para as ciências não. Mas para Deus a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Mas você percebe que às vezes a pessoa está conformada. E às vezes ela tentou tanto, ela se esforçou tanto e deu errado, e ela aceitou. Já viu aquele ditado, eu não posso com alguma coisa, então eu me uno a ela, eu aceito. Tem gente que aceita. Pastor, eu queria tanto a mudança na minha vida, mas você acabou se conformando. Então o que ele está dizendo para mim? Que sempre tem uma saída, tem uma solução, mas talvez eu precise estar sob nova direção. Que direção é essa? A de Deus. Talvez o jeito que eu falo, talvez o jeito que eu estou lidando com a minha família, ao invés de melhorar, eu estou agravando. Dizem que a diferença entre o veneno e o remédio é só o quê? A intensidade ou a quantidade do que você faz. É verdade ou não é? Tem gente que ela fala uma coisa boa para você, mas a forma dela falar soa tão ruim que aquilo, ao invés de fazer o bem, acaba fazendo o quê? O mal. Às vezes é desse jeito. Tem as mães antigamente, o jeito de falar, você ia falar a mãe, ela falava, se você fizer isso eu te arrebento. É claro que ela não quer arrebentar, mas havia um peso nas palavras. Quem vê alguém falar hoje daquele jeito, diz que é assustado, né? Puxa vida. Então eu não posso me conformar simplesmente com aquilo que eu já tentei. Eu tenho que procurar em Deus. Deus, se eu vou experimentar algo que o Senhor tem para a minha vida, então eu não posso desistir antes de ter aquilo que o Senhor está prometendo para mim. Diga graças a Deus. E quando o Pedro faz o que Jesus manda, diz lá, ó, e respondendo Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, eu lançarei o quê? A rede. 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede.
Dependendo da tradução que você lê, a Bíblia diz que Jesus fala até o lado, lançai à direita do barco. Ou seja, eles tinham feito isso à noite. A noite é até melhor para aquilo ali. Só que faltava uma direção diferente. Talvez algumas coisas na sua vida que você ainda não conseguiu chegar a alcançar, talvez é pela maneira que você está fazendo. Você não pode se conformar, você não pode manter aquilo que está dando errado. Você tem que falar, Jesus, então eu quero uma direção nova. E esse negócio de ter uma direção diferente de Deus é tão importante para a tua vida, porque cada casa é de um jeito. É verdade ou não é? Vamos lá em 2 Reis, um outro exemplo aqui, 2 Reis 2, eu vou ler a partir do 19, tá bom? 2 Reis 2, 19. A Bíblia fala de Eliseu, assim que Eliseu, ele recebe o poder dobrado de Elias, o Eliseu entra em Jericó. E Jericó é uma cidade que ela tinha uma maldição lançada sobre ela. Tem casa, tem família, que você pode dizer que não, mas ela tem uma maldição hereditária. Outro dia eu conversava com o Cláudio aqui, né, Cláudio? E o Cláudio, ele fala que eles ganharam, né, um móvel, né? Foi uma das mobílias que era usado na gravação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era isso? E eles usavam aquilo ali, diz que fazia muita coisa de magia, de coisa ruim naquilo lá. E eles que ficou aquilo, 2 criados que a mãe dele trabalhou para a diretora, é isso que tinha? Aqui herdou os móveis. E aí diz que o guarda-roupa, quem ficou com o guarda-roupa, diz que a noite toda, né, o guarda-roupa tremia, batia. E o pessoal foi lá e meteram fogo. E o Cláudio ficou com um dos criados mudos, um dos 2, né, era 2? Ficou com um do lado da cama. E disse que foi a pior fase da vida dele que ele viveu. Inclusive o pai caiu, bateu a cabeça em cima de um desses, quase morreu. Aí eles foram lá e queimaram isso daí e as coisas melhoraram dali para frente. Mas onde que eu quero chegar? Tem lugar, tem casa, tem família que realmente tem o mal. Só que talvez o jeito que você está lidando não está resolvendo. Aquilo não está dando certo. E às vezes você está quase já desistindo. Você está se conformando, não tem jeito. Não há o que fazer. Tem coisas, pastor, que não funcionam. Você está errado. Para Deus tudo tem jeito. Para Deus tudo tem uma forma. E eles ali, quando Eliseu entra na cidade, eu imagino que ele olha para aquela cidade que não estava desenvolvida como deveria, porque não era uma cidade no morro, Jericó era uma cidade plana. Então o Jericó era bom para comércio, era bom para tudo. Só que diz assim, os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a habitação, ele está falando do planejamento da cidade, desta cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são o quê? São más, e a terra é o quê? Estéril. Então o que eles falam? Eliseu acabou de chegar no lugar, conhecendo o lugar. Aí eles vão e falam aqui, ó, o lugar é bom, só que ó, a água daqui, essa água daqui ela causa morte. E a terra também ela causa esterilidade. E aí esse homem poderia ter baixado a cabeça e pensado, puxa, que lugar promissor, poderia ter dado certo. Ele não fez isso. O que ele faz? Ele pensa de uma maneira diferente. Era um homem que tinha uma comunhão, uma experiência com Deus. E o que ele faz nessa hora? Ele usa a autoridade de Deus. Jericó era um dos lugares que, se você ler antes do Elias partir, Elias foi para Jericó, foi para alguns lugares. Tinham pessoas de Deus lá, mas ninguém parou para fazer uma oração. Às vezes na tua casa tem uma maldição lá dentro, mas você nunca agiu como deveria. Talvez está faltando com a tua família uma direção de Deus. O que esse homem faz? Versículo 20. E ele lhe disse, trazei-me uma salva nova, põe-de nela sal, e lhe a trouxeram. 21. E então saiu ele ao manancial de águas, deitou sal nele, e disse o que, igreja? Assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nelas, nem morte. Você vê, é a mesma cidade, eu acredito que aquelas pessoas olhavam para aquela cidade,
lamentavam pela cidade, mas nunca ninguém parou e falou: vou lá na fonte dessa cidade e vou profetizar lá a vida naquele lugar. Às vezes o que falta na tua casa é isso. Pastor, aquele parente é ruim. Talvez como a Jericó, mas precisa alguém com uma visão diferente, um ponto de vista diferente, uma direção vinda de Deus. E essa direção vai mudar. Quando alguém for lá lançar uma bênção, profetizar ou orar de uma forma diferente, aquela situação vai mudar. E aquela família destruída, de repente, resolve. Porque tem um dia que uma pessoa, que às vezes que ela vive uma vida tudo errado, tem um dia, um jeito que ela toma uma decisão no coração. Existe uma palavra que é capaz de mudar. Só que talvez o jeito que eu estou usando não está funcionando ainda. Eu preciso de uma direção de Deus. Amém, igreja? Quando você tiver a direção certa, as coisas vão mudar. Diga graças a Deus. Amém? Aí eu queria que você fosse lá em Lucas, capítulo 5. Não vou nem voltar em Lucas, não. Vamos direto lá aonde nós começamos, Romanos 12, 2 mesmo. Volta lá. Eu ia falar de novo ali da postura do Pedro, mas não precisa. Ou seja, o que eu preciso deixo o que eu já fiz, deixo o que eu já tentei, amém? E vou fazer aquilo que Deus está me direcionando. Quando eu fizer o que Deus está me direcionando, aí as coisas vão mudar. E talvez o que você tem que pedir hoje é: Deus, me ensina como falar com meu filho. Me ensina como falar com o marido, com a esposa, como falar com o pai, a mãe, a sogra, o sogro, aquele parente. Às vezes é uma pessoa complicada, mas tem jeito. Quantas pessoas que você olhava que era ruim, Deus converteu o coração? Quanta gente tem assim? Tem gente que você olha para a vida dela e você fala: não é possível que essa pessoa agora é de Jesus. De tão ruim que ela era. E ela se converteu. Mas houve uma palavra que ela veio, bateu e o coração daquela pessoa mudou. Irmão, não existe ninguém que não tenha jeito. Jesus, ele é capaz de mudar qualquer situação. Ele transformou água em vinho. Um casamento que não tinha solução mais, ele teve uma direção diferente. Ele fala: enche as talhas de água e leva ao mestre Salo. O mestre Salo olhou e não entendeu nada, porque ali estava sob uma direção diferente. Não foi o que a mãe de Jesus falou? Fazei tudo. Eles estavam ali para obedecer o mestre do lugar, mas naquela hora não, a direção passou a ser a direção de quem? De Jesus. O casamento estava sobre uma nova direção. Você tem que colocar a tua vida, a tua casa, debaixo de uma nova direção, e que seja a direção de Jesus. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos. Pelo quê? Renovação do vosso. Ou seja, então a minha mente precisa de mudar. Eu não posso me conformar, não preciso aceitar. O que eu preciso é que a minha mente, ela muda. Quantas pessoas estavam com a vida ali, não ia, e de repente tem um estalo na vida dela e tudo muda. Para que eu experimente o quê? Qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Você vai chegar lá também. Talvez só precisa de uma nova direção. Amém? Vamos orar então? Vamos pedir? Fala para quem está pertinho de você. Você está sob nova direção. Fala para ele. E se não tiver, você está perdido, irmão. Tem que estar. Amém? Você tem que estar debaixo da direção de Jesus. Feche os seus olhos. Eleva seu pensamento à presença do Pai. E de olhos fechados, com o coração bem aberto para Deus. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode, Pai. E agora nós entramos na sua presença, Jesus. Nós entramos num embate espiritual, mas nós não queremos, meu Deus, o embate de sempre. Queremos uma batalha nova, Pai. Queremos uma direção do Senhor, como naquela pescaria, Pai. Então entra agora na vida desse homem, dessa mulher, essa pessoa que
ela está dizendo agora: Jesus, eu preciso de uma nova direção, eu preciso da direção do Senhor, eu preciso, Deus, do cuidado que o Senhor tem para a minha vida. Pai, eu me revolto agora em oração, eu entro agora num combate espiritual contra aquele demônio da confusão no lar, daquela briga no lar, aquele demônio que veio para abalar a fé daquela mulher, a fé desse homem, que veio para oprimir essa pessoa. Jesus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder, aonde houver uma dor, Pai, uma enfermidade, aonde houver, meu Deus, algo fazendo essa pessoa viver uma vida encurvada, uma vida complicada, uma vida limitada, mas eu uso agora a tua autoridade, eu estou dizendo: demônio, vai saindo desse casamento, desse relacionamento. Pai, aquele homem está diferente, aquela mulher está diferente, aqueles pais estão diferentes, mas essa pessoa não está se conformando, ela está dizendo: Jesus, liberta aquela vida. Vai declarando a liberdade na vida dele, minha irmã, vai declarando agora, meu irmão, vai dizendo: Jesus, toca na vida dele, arranca aquele vício, arranca aquela dependência de dentro dela, meu Deus, vai queimando agora aquela perseguição no trabalho, aquela perseguição na vizinhança, meu Deus, nós colocamos fogo espiritual agora, nós vamos declarando agora que o mal tem que sair, que a maldição tem que cair por terra. Isso ordena agora, vai repreendendo agora, tem que cair por terra toda a maldição. Sai de dentro daquela casa, maldito, vai saindo de dentro daquele lar, solta a mente, os pensamentos dele. Pai, essa pessoa está dizendo: Jesus, se o Senhor não me ajudar, eu vou cair para a água abaixo, a minha vida vai ser destruída. Vai dizendo para ele: Deus, toca na minha vida hoje, Jesus, muda a minha história hoje, muda a minha vida hoje. Ah, Pai, vai queimando agora, eu ordeno agora toda maldição, toda obra do diabo, em nome de Jesus. Satanás, pega tudo que é seu, todas as tuas maldições, e sai e saia para nunca mais voltar. Meu Deus, vem com teu poder agora, transforma essa casa, Pai, que cada pessoa hoje possa voltar a pular sabendo: Jesus, o Senhor tem uma direção nova para mim. Jesus, Ele vai te dirigir, vai te guiar. Aquele casamento falido tem jeito, aquela família destruída tem conserto, aquela porta fechada, ela pode se abrir novamente. Aquela situação que você olha e parece que está condenado, ainda tem jeito. O Bartimeu, ele queria enxergar, ele queria ver. Os habitantes de Jericó, eles lamentavam porque era uma cidade tão boa. Talvez você diga: pastor, minha família é uma família boa, abençoada, mas é aquele vício do cigarro, aquele vício da bebida, aquela ganância que vai separando a família. É aquela confusão que surge todas as vezes que as coisas estão dando certo. Todas as vezes que as coisas estão começando a melhorar, parece que alguma coisa desanda. Fala para Jesus: Jesus, me dá a tua direção. Com o seu poder, Jesus, muda. A solução vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família. Você vai ver ali o toque de Deus, a mudança de Deus. Você vai ver a transformação do Senhor, e tudo vai voltar ao que era. A Bíblia diz que o filho pródigo, ele cai em si, e ele começa a pensar: espera um pouquinho, meu pai é um bom empregador. E ele falou: eu vou voltar para lá e vou ser um empregado dele. Era uma direção. E quando ele segue aquela direção, a Bíblia diz que o pai manda colocar vestes novas nele. O pai manda pôr um anel, autoridade. E depois o pai manda calçar aquele jovem com sandália nos pés dele. Liberdade. Fala para Jesus: Jesus, eu quero a direção do Senhor também.
Eu quero fazer tudo guiado pelo Senhor, para que a minha casa seja transformada. Vamos aplaudir o Senhor?